Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à disciplina Aconselhamento e Orientação Familiar. E é com grande alegria que refletiremos sobre as bases de um relacionamento cristão fundamentado na Palavra de Deus. O amor verdadeiro, conforme ensinado nas Escrituras, vai muito além dos sentimentos passageiros ou da mera atração física. Ele é sacrificial, paciente e busca o bem do outro. E neste estudo, somos conduzidos a examinar o relacionamento desde o namoro até o casamento, aprendendo a discernir o que é paixão efêmera e o que é um amor genuíno, enraizado no caráter de Deus. Cada etapa de um relacionamento deve ser vivida sob a luz da Bíblia, com oração e sabedoria. Ao compreendermos essas diferenças e buscamos a orientação do Senhor em nossos relacionamentos, seremos capazes de construir bases sólidas, capazes de enfrentar qualquer tempestade. Que este estudo sirva como uma bússola para aqueles que buscam a bênção de Deus em suas vidas sentimentais, caminhando em sua graça. Capítulo 1, para dizer sim. Tópico 1. Amor ou paixão? O tema deste estudo é fundamentado na importância de o conselheiro cristão estar firmemente enraizado na palavra de Deus para aconselhar com eficácia. Atualmente, o conceito de casamento tem sido distorcido pela sociedade, que o vê mais como um contrato do que como uma aliança. A igreja tem o papel de defender o matrimônio como a base da família cristã, onde o plano de Deus se concretiza. Quando os casamentos são saudáveis e firmes, eles não apenas fortalecem as famílias, mas também servem de base para ministérios e até para a transformação social com impacto em cidades e países inteiros. A escolha do cônjuge é uma das mais importantes decisões da vida e é essencial que seja tratado com seriedade e discernimento. O conselheiro cristão deve oferecer orientação clara e bíblica para os nubentes, ajudando-os a entender a natureza do amor e do compromisso no casamento conforme o plano de Deus. O que é amor? A definição de amor, segundo a visão secular, frequentemente é reduzida a um sentimento efêmero, algo que se sente sem muita razão ou segurança. Isso explica por que tantos casamentos terminam facilmente hoje em dia. No entanto, o conceito bíblico de amor vai muito além disso. Ele é apresentado como uma conduta prática, uma decisão que envolve cuidar e edificar o outro, colocando o bem-estar e as necessidades do cônjuge acima dos próprios interesses. O amor verdadeiro não depende de circunstâncias externas, mas é uma escolha diária de ação, como demonstrado em João 3,16, onde Deus deu o seu Filho por amor à humanidade. O apóstolo Paulo também descreve o amor como algo tangível que se manifesta em paciência, bondade e ausência. Ausência do egoísmo, como mencionado em 1 Coríntios 13. Para construir um relacionamento sólido, o amor precisa ser uma base de atitudes consistentes e não apenas de sentimentos que podem mudar com o tempo. O que é paixão? Ao contrário do amor, a paixão é caracterizada por ser um sentimento avassalador e egoísta. A paixão é movida pelo desejo de preencher necessidades pessoais como autoestima e carência afetiva, o que muitas vezes coloca uma carga emocional sobre o objeto
da paixão. Um relacionamento baseado na paixão exige constantes confirmações e está repleto de expectativas condicionais. A paixão, ao contrário do amor, tem um foco autocentrado e pode facilmente transformar-se em idolatria, colocando a pessoa amada no lugar de Deus. Ela também tende a substituir outros relacionamentos, incluindo o relacionamento com Deus, e baseia-se frequentemente em aspectos físicos e superficiais como atração física ou desejos sexuais. E este tipo de vínculo é instável e pode rapidamente desaparecer, trazendo frustração e desilusão. A Bíblia raramente menciona a paixão de forma positiva, associando a concupiscência e carnalidade como em epitúmia e patos, palavras que trazem um sentido de pecado e sofrimento. Agora vamos estar falando a respeito da diferença entre a paixão e o amor. A paixão e o amor têm características fundamentais distintas. A paixão é algo que surge rapidamente, sem muito conhecimento sobre a outra pessoa, e frequentemente está focado em aspectos superficiais como a atração física. Por ser autocentrada, a paixão busca satisfazer as próprias necessidades emocionais ou físicas e podem facilmente se desvanecer com o tempo ou com a perda de interesse inicial. Muitas vezes, ela traz consigo um falso senso de segurança baseado em sonhos irrealistas e expectativas que não correspondem à realidade. Por outro lado, o amor é mais profundo e duradouro. Ele cresce lentamente à medida que se desenvolve um conhecimento verdadeiro da outra pessoa e de suas qualidades. O amor é altruísta, voltado para o bem-estar de outro e busca servir ao invés de ser servido. Diferente da paixão, o amor não se abala facilmente, pois está alicerçado em confiança, fidelidade e compromisso mútuo. Enquanto a paixão sonha com fantasias, o amor mantém um equilíbrio saudável entre sonhos e realidades, tornando-se uma base sólida para um relacionamento duradouro. Deus tem um padrão. Diante da diferença entre o amor e paixão, pode surgir a dúvida: por que Deus criou a paixão? Um sentimento que parece tão volátil e perigoso? A paixão em si não é algo ruim. Ela pode ser um motivo que move as pessoas a agir e a buscar o que desejam. Entretanto, quando a paixão não é guiada por princípios divinos, ela pode levar à destruição e à frustração. O padrão de Deus para o amor é muito mais elevado. O amor, segundo o modelo bíblico, perdoa, sacrifica e busca o bem do outro sem egoísmo. No contexto do casamento cristão, o objetivo não é buscar a felicidade pessoal, mas a felicidade do cônjuge. Isso gera um ciclo de amor mútuo, onde um busca servir e fazer outro feliz e, por consequência, também recebe amor em troca. A paixão pode ser a faísca inicial que desperta o interesse em alguém, mas é o amor que deve sustentar o relacionamento ao longo da vida. Deus, como a terceira dobra de um cordão, é o fator que mantém o amor forte e vivo, garantindo a estabilidade e a durabilidade do matrimônio. Tópico 2. O namoro cristão. O namoro cristão, apesar de não ser explicitamente abordado na Bíblia, é um tema relevante nas comunidades modernas. O conceito de namoro, como o conhecemos hoje, não existia no contexto bíblico, onde os relacionamentos eram orientados diretamente para o casamento.
Isso apresenta um desafio para os conselheiros e pastores que buscam orientar os jovens. Hoje, a sociedade vê o namoro como uma fase de experimentação e descoberta, mas para os cristãos é necessário que ele seja tratado com seriedade e alinhado aos princípios bíblicos. A ideia de namoro sem compromisso e sem intenção de casamento não se ajusta à perspectiva bíblica de relacionamentos. Portanto, cabe aos líderes cristãos ajudar o jovem a entenderem o propósito de Deus para os relacionamentos, focando na construção de um compromisso saudável que eventualmente conduza ao casamento. Iniciar esse diálogo é essencial para prevenir comportamentos que podem resultar em problemas emocionais e espirituais no futuro. É importante que a igreja ofereça orientação sólida para que os jovens naveguem por essa fase da vida com sabedoria e responsabilidade. A história do namoro. O conceito de namoro evoluiu ao longo das décadas, moldado por mudanças culturais, econômicas e tecnológicas. No Brasil, por exemplo, o Dia dos Namorados foi introduzido como uma data comercial em 1953, com o objetivo de aumentar as vendas no período de baixa do comércio. Nos anos 60, o namoro ainda era visto como uma fase pré-nupcial, onde a família tinha um papel ativo na formação dos relacionamentos. Contudo, as décadas seguintes trouxeram grandes transformações. A revolução sexual dos anos 70, juntamente com a introdução de métodos contraceptivos, como a pílula anticoncepcional, alterou profundamente as dinâmicas dos relacionamentos, permitindo que os jovens explorassem a sexualidade antes do casamento sem o temor de uma gravidez indesejada. Nos anos 90, a internet e a cultura de instantaneidade influenciaram ainda mais a ideia de namoro. Surgiu um conceito como ficar, um relacionamento superficial e temporário, marcado pela falta de compromisso. Hoje, as redes sociais e aplicativos de namoro têm um papel significativo, criar uma nova forma de interação entre os jovens. E esta evolução gera desafios para os conselheiros cristãos, que precisam guiar os jovens a práticas alinhadas com os princípios da fé. As consequências do modelo secular de namoro. O modelo de namoro que predomina na sociedade secular de hoje apresenta várias consequências que afetam tanto o emocional quanto o espiritual dos jovens. E uma das principais consequências é a defraudação emocional. A cada relacionamento ou ficada, os jovens entregam parte de seus sentimentos e, ao longo de muitos relacionamentos, acabam por fragmentar seus corações. Quando finalmente encontram uma pessoa com quem deseja passar o resto da vida, muitos já perderam parte de sua capacidade de se entregar totalmente devido às feridas emocionais do passado. Além disso, a ausência de uma orientação firme por parte da família ou da igreja pode abrir espaço para que esses relacionamentos avancem para o físico antes que os jovens estejam preparados emocional ou espiritualmente para lidar com as consequências. Isso pode resultar em gravidez indesejadas, lares desestruturados e uma sensação de vazio emocional. O compromisso, um valor central no casamento cristão, é frequentemente desvalorizado nesses relacionamentos, tornando difícil para os jovens desenvolverem a capacidade de sustentar um casamento estável e fiel no futuro. O testemunho pessoal e o alinhamento com os valores cristãos também são prejudicados, distanciando os jovens
do ideal de pureza e santidade. A corte, um modelo cristão de relacionamento. A corte, também chamada de namoro assistido, é uma alternativa cristã ao modelo secular de namoro. Diferente do namoro convencional, a corte tem um objetivo claro desde o início, a preparação para o casamento. Neste modelo, o foco está no desenvolvimento de uma amizade profunda, onde o casal se conhece em aspectos essenciais como personalidade, valores espirituais, sonhos e objetivos de vida. Durante esse processo, os pais têm um papel fundamental, oferecendo apoio, orientação e supervisão ao relacionamento. Isso não significa que os pais estarão presentes em todos os momentos, mas sim que o relacionamento seja conduzido de forma transparente e respeitosa, com limites físicos claros, promovendo a santidade. Além disso, a igreja também tem um papel vital, proporcionando orientação pastoral através de casais mais maduros que acompanham o processo do relacionamento. A corte oferece uma oportunidade para os jovens desenvolverem suas habilidades de comunicação, responsabilidade e compromisso em um ambiente seguro e controlado, preparando-os para um casamento sólido e abençoado. Ao focar no relacionamento com Deus e na vida espiritual durante esse período, o casal está mais bem preparado para enfrentar os desafios que virão após o casamento. Agora vamos para um tema importantíssimo: jugo desigual. O conceito de jugo desigual, mencionado em 2 Coríntios 6,14, é fundamental para a compreensão do namoro e casamento cristão. O texto nos adverte contra o casamento entre um crente e um descrente, pois a ausência de harmonia espiritual pode gerar conflitos profundos no relacionamento. O casamento cristão, conforme o plano de Deus, é uma união entre duas pessoas que compartilham a mesma fé e caminham juntos em direção à mesma meta espiritual. No entanto, quando um dos cônjuges não compartilha dessa fé, os desafios aumentam consideravelmente. A falta de entendimento mútuo sobre questões espirituais pode gerar distanciamento emocional e dificuldades na criação dos filhos, além de abrir espaço para conflitos sobre os valores e práticas cotidianas. O namoro cristão deve, portanto, ser um tempo de discernimento, onde o jovem avalia cuidadosamente o compromisso espiritual de seu parceiro. Somente quando ambos estiverem comprometidos com o crescimento espiritual em Cristo é que o casamento pode ser verdadeiramente abençoado. A busca por um relacionamento fundamentado na unidade espiritual é essencial para a construção de uma vida conjugal estável, saudável e agradável aos olhos de Deus. Tópico 3. O noivado cristão. Iniciamos este tópico com uma analogia relevante. Assim como os carros precisam de manutenção após sair da concessionária, os casamentos necessitam de preparação e aconselhamento para evitar rupturas. No entanto, muitos jovens casais ignoram o processo da preparação pré-nupcial, resultando em conflitos que poderiam ser evitados. E este tópico visa destacar a importância do noivado como um período de transição essencial na vida do casal. Nele, é crucial que os noivos recebam orientação adequada para entender o que esperar do casamento, quais desafios podem enfrentar e como construir uma base sólida de confiança e amor. A falta de preparo é uma das causas do aumento de divórcios, inclusive dentro da igreja. Vamos explorar como podemos auxiliar os casais a partir
de uma perspectiva cristã e realista, oferecendo a eles ferramentas para uma caminhada firme rumo ao altar. A definição do noivado cristão. O período de noivado, conforme definido por especialistas, é um momento de planejamento, execução e preparo para a vida conjugal. De acordo com o reverendo Marco Lapa, o noivado é uma fase onde os sonhos do casal são construídos e onde eles ajustam suas prioridades para a vida a dois. No entanto, é importante destacar que a base do futuro lar já está lançada, quer seja boa ou má, forte ou fraca. Portanto, o noivado é o momento de moldar e fortalecer essa base. Essa fase oferece uma oportunidade valiosa para os casais compreenderem suas responsabilidades e expectativas dentro do casamento, garantindo uma transição suave. Casais bem preparados enfrentam menos problemas no relacionamento, pois entram em matrimônio ciente dos desafios e prontos para enfrentá-los junto. A matemática de Deus. 1 mais 1 é igual a 1. Um princípio essencial para o sucesso do noivado é a saúde integral dos noivos. Para que o relacionamento funcione de acordo com o plano de Deus, ambos devem estar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente preparados. A Bíblia ensina que o casamento é a união de duas pessoas que se tornam uma só carne, escrito em Gênesis 2:24. No entanto, muitos problemas surgem quando um ou ambos os noivos têm lacunas nessas áreas. Expectativas excessivas colocadas sobre o cônjuge, especialmente no que diz respeito a felicidades, muitas vezes resultam em frustração. A verdadeira felicidade vem de um relacionamento profundo com Deus e é através desse relacionamento que ambos os noivos podem aprender a amar e apoiar um ao outro de maneira plena. Somente quando ambos estão completos em si mesmo e em Deus, podem unir suas qualidades para construir um relacionamento que reflita a união que Deus planejou. A bênção dos pais. Um dos princípios bíblicos mais importantes no processo de noivado é honra aos pais. A Bíblia é clara ao afirmar que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento da promessa, escrito em Êxodo 20:12. No contexto do noivado, esse mandamento se aplica ao respeito e à busca da bênção dos pais para o casamento. Durante o aconselhamento pré-nupcial, um sinal de alerta deve surgir quando os noivos revelam que seus pais não aprovam o relacionamento. Esse é um aspecto que não pode ser ignorado, pois a bênção dos pais é fundamental para que o casal comece sua vida juntos de maneira plena e com a bênção de Deus. Além disso, o noivo deve fazer o pedido formal de noivado à família da noiva, demonstrando sua seriedade e compromisso. Esse gesto, embora simples, tem um significado profundo e estabelece uma base sólida para o futuro casamento. Unindo propósitos e sonhos. Muitos casais entram no noivado e casamento sem discutir profundamente seus sonhos e planos para o futuro. Isso pode levar a desentendimentos e frustrações quando ambos percebem que têm expectativas diferentes para a vida a dois. Um exemplo comum é quando um dos noivos sonha com uma vida tranquila e estável, enquanto o outro almeja aventuras missionárias ou projetos profissionais desafiadores. Durante o período de noivado, é crucial que o casal tenha diálogos francos sobre seus sonhos e planos, garantindo que estejam alinhados em suas expectativas de futuro.
O conselheiro dos noivos tem um papel importante em mediar essas discussões, ajudando o casal a identificar possíveis conflitos e a encontrar maneiras de unificar seus propósitos. Se houver grandes divergências, este é o momento para buscar orientação em oração e pedir a direção de Deus para alinhar suas vontades ao propósito divino para o casamento. Preparativos para o casamento. O planejamento do casamento muitas vezes é atribuído exclusivamente à noiva, o que pode gerar estresse e sobrecarga emocional. No entanto, é essencial que ambos os noivos estejam envolvidos no processo. Esta é uma oportunidade para que o casal pratique a tomada de decisões em conjunto, aprendendo a alinhar suas preferências e a lidar com responsabilidades compartilhadas. O planejamento da cerimônia, a escolha da decoração, a lista de convidados e o orçamento devem ser discutidos em conjunto. Essa prática não só alivia a pressão sobre a noiva, mas também permite que o casal desenvolva habilidades de comunicação e colaboração que serão essenciais no casamento. Além disso, essa fase é vital para que o casal organize suas finanças, evitando dívidas desnecessárias e que possam prejudicar o início da vida a dois. Tópico 4. O casamento cristão. A celebração do casamento marca o início de uma nova fase na vida de um casal. Contudo, após a euforia do grande dia, a rotina se instala e o casal precisa aprender a manter a chama do amor aceso. O casamento, segundo a visão cristã, não é apenas uma união social, mas uma aliança divina planejada por Deus. Desde o primeiro casal, Adão e Eva, Deus idealizou o matrimônio como um reflexo de sua própria relação com a humanidade. O grande desafio dos cônjuges, portanto, é manter a essência desse propósito. A vida cotidiana, com suas responsabilidades e demandas, pode distanciar o casal. No entanto, através da sabedoria bíblica e do compromisso mútuo, é possível construir uma união sólida e duradoura. E a chave é a comunicação aberta, o investimento emocional e espiritual, além da confiança na presença de Deus na relação. Evitando a frustração no casamento. A frustração no casamento muitas vezes surge quando o casal permite que a rotina e os compromissos diários tomem o lugar do tempo de qualidade entre eles. Com o tempo, isso pode levar a discussões, ressentimentos e até ao afastamento emocional. No aconselhamento matrimonial cristão, o primeiro passo é ajudar os casais a reconhecerem essa dinâmica e reavaliar suas profundidades. As atividades que envolvem o fortalecimento do casamento devem estar no centro da vida a dois, como ensina em Mateus 5,37. Palavras sem ações são vazias. E isso se aplica ao casamento. Dizer que o relacionamento é importante não é suficiente. É necessário provar isso com atitudes concretas. Estratégias simples como surpresas diárias, bilhetes carinhosos ou momentos de conversas leves e descontraídas podem revitalizar a relação. O Fundo Monetário da Paixão Eterna é uma metáfora útil que sugere reservar tempo e recursos para atividades conjuntas que fortaleçam a união. Mesmo em tempos difíceis, pequenos gestos diários podem manter o casal conectado. Até onde seu casamento pode chegar? Uma pesquisa realizada com casais que estão casados há pelo menos 15 anos e que se consideram muito felizes, revelam pontos em comum que podem servir como orientação para aqueles que desejam
fortalecer o seu matrimônio. Entre as características mais destacadas estão a visão positiva do cônjuge, a amizade como a base da relação e a importância de manter o compromisso e as metas da vida alinhada. Rir juntos e compartilhar momentos de descontração também são essenciais para a saúde emocional do casal. Em contraste, muitos casais enfrentam crises e recorrem ao divórcio ou permanecem em casamentos infelizes, sem esperança de mudança. Para conciliar esses casais, é importante que os conselheiros matrimoniais vivam eles mesmos em casamento saudável. Isso dá autenticidade e autoridade aos seus conselhos. Além disso, os principais problemas no casamento tendem a girar em torno de 3 áreas: comunicação, sexo e finanças. Entender essas dinâmicas é essencial para ajudar casais em dificuldades e oferecer soluções práticas para uma convivência harmoniosa. As estações do casamento. Gary Chapman, em sua obra sobre relacionamentos, usa a metáfora das estações do ano para descrever as fases que um casamento pode atravessar ao longo do tempo. Assim como o ciclo das estações, o casamento também passa por momentos de alegria e desafios. O verão representa o período de felicidade e realização, onde o casal resolve seus conflitos de forma construtiva e se sentem unidos. No outono, os sentimentos de apreensão e tristeza começam a surgir, acompanhados de um distanciamento emocional que pode levar à sensação de solidão. O inverno, por sua vez, é a fase mais crítica, marcada por frustração, raiva e silêncio. Nessa fase, a comunicação se torna difícil e os casais podem sentir que vivem em universos separados. Já a primavera traz renovação, esperança e alegria, com o casal voltando a se comunicar de maneira eficaz e planejando o futuro juntos. Identificar em qual estação ou relacionamento se encontra permite ao casal buscar as mudanças necessárias para reverter situações adversas e fortalecer os laços matrimoniais. O papel do conselheiro é essencial para ajudar a transitar de uma estação difícil para uma mais harmoniosa. A união no casamento vai além da simples convivência. Ela reflete o relacionamento de Cristo com a Igreja. No plano de Deus, o casamento foi instituído para unir duas pessoas em amor e compromisso, assim como Cristo se entregou pela Igreja, sua noiva. Daniel Brown afirma que a família não é apenas um arranjo social, mas uma força dinâmica criada por Deus para fazer o bem. A união plena no casamento requer que cada cônjuge se comprometa a perder parte de sua individualidade em prol da unidade, adotando valores como humildade, respeito e carinho. Sem essa disposição, o casamento pode até ter união, mas não terá unidade verdadeira. O princípio da unidade é central no ensinamento de Jesus, que orou pela união de seus discípulos na noite em que foi traído. Assim, a união no casamento deve ser cumprida continuamente, refletindo o amor e o sacrifício de Jesus Cristo. Quando a unidade é mantida, o casamento torna-se um testemunho vivo da graça e do poder transformador de Deus na vida dos cônjuges. Resumindo, o capítulo 1 guia os cristãos em direção a um relacionamento abençoado por Deus. No primeiro tópico, amor ou paixão, aprendemos a distinção entre o amor verdadeiro e a paixão passageira. O amor é duradouro, paciente e altruísta, enquanto a paixão é intensa, mas frequentemente egoísta e efêmera.
Seguindo essa base, o tópico O Namoro Cristão destaca a importância de um namoro com um propósito, onde o casal se conhece profundamente e avalia a compatibilidade de valores e fé, sempre buscando a vontade de Deus. O namoro cristão não é apenas um tempo de convivência, mas de oração e crescimento espiritual conjunto. O noivado cristão aprofunda esse compromisso, sendo o período em que o casal decide se unir em matrimônio. Durante o noivado, a preparação espiritual e emocional é fundamental para enfrentar os desafios futuros. Finalmente, o casamento cristão é apresentado como uma aliança sagrada, instruída por Deus, onde marido e mulher se comprometem a viver em união, amor e fidelidade. O casamento vai além de um contrato social. É um pacto divino, onde os cônjuges se dedicam mutuamente, refletindo a relação de Cristo com a Igreja. Esse capítulo ensina que cada etapa deve ser vivida com responsabilidade, buscando sempre a direção de Deus em cada decisão. E com isso finalizamos o capítulo 1. E ao concluir este estudo sobre o amor e o casamento cristão, somos lembrados da importância de construir nossos relacionamentos sobre a rocha firme que é Jesus Cristo. O amor, quando baseado nos princípios bíblicos, é uma força poderosa que pode transformar vidas e trazer alegria duradoura. Como aprendemos, o namoro e o noivado são fases importantes de preparação, mas o casamento é a culminação de uma aliança sagrada planejada por Deus. Devemos sempre buscar sua direção em cada decisão, permitindo que seu Espírito guie nossos passos. Que possamos viver nossos relacionamentos com responsabilidade, compromisso e amor genuíno, lembrando-nos de que o verdadeiro amor não se baseia em sentimentos momentâneos, mas no propósito eterno de Deus para nossas vidas. Que cada casal cristão seja um reflexo vivo do amor de Cristo pela sua igreja, vivendo em união harmoniosa para a glória de Deus. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho diante de Ti, agradecido por Teu amor e cuidado em nossas vidas. Obrigado por nos ensinar, por meio da Tua palavra, o verdadeiro significado do amor e do compromisso. Senhor, eu oro por todos os casais e por aqueles que estão se preparando para o casamento, para que eles possam compreender o valor da união que Tu instituíste, que cada relacionamento seja edificado sobre a rocha firme, que é Jesus Cristo, e que o amor, a paciência e a fidelidade prevaleça em seus corações. Ajuda-nos a discernir entre a paixão passageira e o amor genuíno que vem de Ti. Que em cada fase do relacionamento, seja no namoro, no noivado ou no casamento, o Teu Espírito Santo seja o guia, trazendo sabedoria, paz e harmonia. Que os casais reflitam em suas vidas o amor que Cristo tem pela sua igreja, vivendo em unidade e propósito. Dá-lhe as graças de superar as dificuldades e permanecer firmes em seus votos, que o Teu nome seja glorificado em cada lar e que Tua bênção esteja sobre cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém.